Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje falando sobre o giro que eu tenho feito ao longo dessas semanas de eventos e atividades acontecendo aqui em Caxias do Sul, mas em eventos que tem o sentido que eu quero trazer aqui para vocês. E o primeiro que eu quero trazer é sobre o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu no dia 21, a 5ª conferência sobre o tema. E para quem não... foi 18 às 17 na Universidade de Caxias do Sul, no Bloco J e no Bloco F. E para quem não sabe muito o que é, não é dessa realidade, eu vou ler aqui um pouquinho do release e do que é assistente social da conferência da Coordenadoria de Acessibilidade falou, desculpa, e depois eu vou falar para vocês como eu vi essa questão. Então, o evento é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Caxias do Sul. A conferência é um processo que envolve a participação social de pessoas com deficiência e suas famílias e comunidades. O objetivo é discutir e elaborar propostas, estratégias e diretrizes para combater a descriminalização e a desigualdade. A Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência ocorre também de forma nacional e estadual. No caso, nacional ocorrendo nos dias 14 e 17 de julho de 2024, e a Conferência Estadual aconteceu em Porto Alegre no dia 25 e 26 de março deste ano. A assistente social, como falei para vocês, a Lucélia Amaral Gomes, que ela é da Coordenadoria de Acessibilidade de Caxias do Sul da Prefeitura, explicou que o evento ocorreu durante o dia todo e que as políticas para as pessoas com deficiência devem ser aplicadas conforme a vontade, conforme a necessidade das pessoas que devem ser ouvidas na conferência, quem convive e quem é pessoa com deficiência. Não é uma autoridade ou alguém que legitima leis ou alguns parâmetros, algumas coisas e que acha que é o certo. Só se são pessoas que entendem do assunto. Se não são pessoas que entendem do assunto, não podem decidir por essas pessoas. Nada sem nós, nada de nós sem nós, né? E aconteceu no Bloco J de manhã e no Bloco F à tarde. E quem não conseguiu ver e quer ver, eu vou falar aqui um pouquinho mais, nas redes sociais do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, também é possível ver como foi e colaborar para que tenhamos o objetivo concretizado e chegar no que a gente precisa para a próxima. Essa conferência faz 9 anos que não acontecia em Caxias do Sul e esse ano aconteceu novamente, muito bom, muito importante, porque não pode só circular pelas grandes capitais e tudo mais, porque existem pessoas com deficiência no mundo todo. Inclusive, até um dado que foi levantado lá na parte da manhã, na parte da tarde eu não consegui estar presente, né, mas que a conferência que 20% da população são pessoas com deficiências, né? Porque 10% são pessoas consideradas com deficiência grave. Mas se for totalizar quem usa óculos e questões mais simples, porque quem usa óculos é uma pessoa com deficiência, é 20%. E como que aconteceu o evento em si? Às 8 da manhã começou o credenciamento. Para quem já tinha se inscrito, só pegou o crachazinho. Para quem não e assinou a presença da manhã. Para quem não tinha se inscrito, podia se inscrever lá na hora no Bloco J. E o café com acolhimento feito pelo Conselho, que estava bem saboroso. Tinha frutas, salgados, coquetel, café, água, suco. Atendeu a todos os gostos, a todos os tipos. Depois, nós fomos para o auditório do Bloco J, que é bem interessante, só para um pequeno adendo para mim, que conheço o Bloco J desde o meu CETEC, desde o 2º grau, e ver as transformações e as reformas que estão acontecendo lá dentro. É interessante ver como ficou enxuto, mas ainda é um auditório, e pela mudança, pela evolução do que tem acontecido
na característica da nossa comunidade, da nossa sociedade e das universidades também, né? Aí depois nós fomos para o auditório, e no auditório teve uma apresentação cultural de um grupo de pessoas com vários tipos de deficiência visual, e a maior parte é visual, né? Mas também teve outras deficiências, tocando bateria, violão, guitarra e cantando. O menino que estava cantando cantou lindamente algumas músicas. E ainda teve bis, pediram bis, né? E depois do bis teve a mesa de abertura, que na mesa de abertura estiveram as autoridades caxiense, bem interessante, bem importante, mas como uma fala que aconteceu depois, porque estava a Marisol, que é da Câmara, a prefeita em exercício, que é a Iores, uma responsável pela prefeitura, pela Universidade de Caxias do Sul, que essa ficou durante toda a manhã, mas tanto a Marisol quanto a Paula, quando depois que passou esse momento da mesa, que era uma questão de curto período, disseram que não podiam ficar aí porque tinham outros compromissos ao longo do dia nas suas demandas. Sim, todo mundo tem, ninguém vive só da conferência, ninguém vive só dessas realidades, concordo plenamente. Mas, como foi bem dito depois no palestrante, no que fez a palestra depois, e eu vou falar para vocês um pouquinho dele depois, ele disse que, como ele não é de Caxias do Sul, ele veio de Canguçu para falar sobre, ele não quis ser indelicado, mas disse que ele ia levantar a mão e dizer o que tinha de mais importante em Caxias naquele dia, que as autoridades não poderiam estar acompanhando toda a conferência, porque é muito importante para as políticas públicas e para tudo o que acontece na cidade. Outra coisa, que dentre as falas dessas autoridades, elas falavam que o que nós precisássemos era só procurar e que eles iam nos ouvir, iam aprender com nós, entre outras palavras, iam aprender com nós o que precisa ser feito. Só que, como bem dito pelo Rodinei, e até ele tem o Instagram e Facebook, vocês podem procurar ele, o Rodinei Borges de Borges, algumas coisas vão se atualizando, vão melhorando, e vai ir conforme a necessidade particular de cada um. Mas a grande necessidade das pessoas com deficiência, o que as pessoas com deficiência precisam, já está no manual das pessoas com deficiência, já está no direito, já está nas leis. Nas leis do papel está lindo, maravilhoso. Só precisa ser aplicado. É isso que precisa acontecer, que seja aplicado e posto na prática em todos os lugares, em todos os ambientes, e que exista a fiscalização, não só por parte da questão pública, mas por parte de quem convive com os deficientes ou quem está no dia a dia, que pense, como eu já falei aqui para vocês, nem todo mundo nasce deficiente, mas podemos nos tornar deficiente, e se nós nos tornarmos deficientes, podemos ser idosos, estar com gestante, estar com carinho de bebê, podemos estar com várias situações, e tudo isso, estando a cidade, estando o lugar que você vive adequado, vai facilitar a sua vida. Então, ou ter se machucado momentaneamente. Então, não precisa só lutar por esses direitos e por essas questões, só as pessoas com deficiência. Toda a sociedade. E mais uma fala que meu pai sempre fala: se estiver acessível para os deficientes, está acessível para todos. Então, todos nós temos que lutar por essa causa, por N situações, não só nós, né? Mais uma vez aqui, replicando e falando dessa importância. E aí ele falou que não precisava nós gritarmos, falar novamente, porque é uma luta nossa, entre outras, que muitas vezes cansa, né, pessoal? Porque o que precisa ser feito já foi dito não sei quantas vezes, já foi explicado, já foi criado um manual para não se perder, para não ficar conversas paralelas, para não ficar situações paralelas, sabe, sobre. Então, já tem o que precisa ser feito, é só pôr em prática. E a sociedade também se colocar nessa situação, porque todos nós um dia podemos vir a precisar dessas questões, ou momentaneamente, ou
para sempre, né? Não é desejando, mas existe essa possibilidade, tanto que esse palestrante se tornou deficiente, ele não era. Aí depois que foram embora as autoridades, teve a leitura da aprovação do regimento da Conferência Municipal, pedindo-se todos que estavam presentes, até fiquei feliz, grato, surpresa, que tinha um público bem considerável, se todos consideravam, então foi aprovado, né, praticamente por unanimidade, esse regimento. Só como eu comentei até com o grupo que estava mais próximo de mim, que eu gostaria de ter estado presente na construção, mas provavelmente, ou por não fazer parte, apesar de fazer parte de muitas coisas para pessoas com deficiência do conselho eu não faço, ou por causa da minha demanda. Então, se eu não pude estar presente quando foi criado com quem sou eu para questionar e criticar na hora de quem trabalhou para isso ser feito, né, ficar da melhor forma. Então, concordei, mas para pensar assim, e uma das falas que foi feita por uma pessoa que estava na plateia, que já que ficou 9 anos sem ter conferência em Caxias, mas que a conferência, eu acho que se eu não estou enganada, é a cada 2 anos, que seja fiscalizado para o que foi abordado nessa conferência do dia 21 e os eixos que foi debatido, se o que vai de fato ser concretizado dessas propostas em 2 anos. Porque, né, como eu disse, o manual e o material existe. O que não já existe, que precisa ser feito, só precisa aplicar. E aplicar como um todo. E nós, sociedades, também precisamos fazer a nossa parte, e os deficientes também precisam fazer a sua parte. E aí depois teve a palestra magna, que foi o cenário atual e o futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo, com o palestrante Rodinei Borges de Borges. Então ele veio de Canguçu, e a primeira fala dele e a indignação dele foi isso, com as autoridades indo embora, quando elas não deveriam estar indo embora, né, ficando ali. Depois ele contou que ele é um empresário, já é aposentado, ele se tornou cadeirante, né, e que para ele está, e ele abraçou essa luta como sendo uma luta dele, depois que ele passou do momento do luto, como eu falo aqui, já falei aqui para vocês em outros momentos, que a gente pode viver o luto, mas não podemos ficar no luto para sempre, porque se nós ficarmos no luto para sempre, pelo menos é a minha percepção, pessoal, as coisas não acontecem. Ele começou a se mobilizar, e como ele já tinha certo conhecimento por ser empresário, e aí se aprofundou nas questões da pessoa com deficiência por ter se tornado, e ter uma condição sim, estar, que foi uma das falas que ele falou, que nós que somos classe média, ou ele, classe média alta, e tem um pouco de conhecimento, e ele teve que procurar ou saber mais informações sobre as pessoas com deficiência, porque ele se tornou, antes ele não tinha. Mesmo nós que temos conhecimento, se lutamos, esbravejamos, e numa luta pacífica, pessoal, numa luta de discutir ideias, de ir atrás das autoridades, de ir atrás do que precisa ser feito, do que precisa ser melhorado, já temos essa dificuldade, e às vezes cansamos de ter que falar sempre a mesma coisa, repetir, parece um disco arriscado. Imagina famílias e deficientes pobres. Penso o que passam essas pessoas, sabe? Porque eu sou uma pessoa diferenciada, estou muito bem perto de outras pessoas, apesar de ter minha deficiência. Estou numa questão social, não sou rica, mas estou numa questão social muito boa, e tive uns pais que me instigaram a estudar, e a ir atrás e procurar meus direitos e meus deveres, e eu sei, não sei se sei tudo, né, porque eu sou uma pessoa que estou sempre na ânsia de aprender mais, e corro atrás para que seja praticado esses direitos, esses deveres, tanto para mim quanto para os outros, né, e querendo ajudar todo mundo, mas às vezes, como nós somos um só, não que a gente não possa fazer, não é dizendo que não é, que é pouco, mas se cada um fizer um pedacinho, um pouquinho, é muito. E eu tô falando aqui como se fosse a fala desse Rodinei, que também falou, mas nós às vezes não conseguimos abraçar de chegar a todo mundo. Então pensa as pessoas que ficam numa casa humilde, que não tem condições, não tem o básico, não tem acessibilidade, não tem nem encanamento, nem as questões básicas, nem uma vida digna. Imagina, né, o restante. E ele falou disso, e aí ele falou que depois que ele
se tornou deficiente, ele conseguiu se aposentar, tudo mais, está numa condição razoavelmente bem, aprendeu a conviver com a deficiência, aprendeu a aceitar a condição, que eu também penso que nada é por acaso, quando vem pra gente é por algum motivo, que depois ele resolveu abraçar essa causa e estudar sobre, virou assistente, se graduou em assistente social e para tudo que é lugar que chamam ele para falar e abraçar essa causa e debater e falar e exigir as coisas, né? Porque ele tem conhecimento, ele tem condições e aí ele contou todas as questões e falou muito de que o quanto cansa, o quanto que tem que funcionar melhor tudo o que está funcionando, né? E que os eixos que iam ser debatidos de tardes tem que ser fiscalizado e que tem que ir para a prática, sim, cada vez mais. E depois ele contou a história dele, que o sonho dele, ele até se emocionou e é bem interessante, ele mostrou uma tecnologia assistiva lá, que para quem não conhece muito de perto, eu já tinha visto em outros meios de comunicação, mas nunca tinha visto presencialmente, foi interessante, que o sonho dele era se graduar em pé, né, assistente social de pé. E como ele teve essa lesão medular, ele é cadeirante, também tem um certo sobrepeso, ele precisava lutar para ter aquela cadeira que deixa um cadeirante em pé, e Existem outras tecnologias que deixam uma pessoa com deficiência em pé, mas são tecnologias caras, pessoal. São questões difíceis de atender. O SUS não abrange essas, abrange poucas e não abrange essas, que é uma questão que às vezes é necessária. As pessoas querem ter esses direitos, as pessoas querem poder estar numa situação assim. Por que não? E aí, ele contou que guardando um pouquinho do dinheiro, fazendo a educação financeira, vendo o que é a prioridade de vida para ele, o que não era verdade, que ele conseguiu. E aí ele mostrou no fim da fala dele que como que é ficar em pé na condição dele. Bem interessante. Eu vou postar alguns vídeos, algumas fotos ao longo do programa sobre esse dia, não tudo, mas é sobre esse dia, e aí ele mostrou que essa realidade existe. E aí como chegar e como atender essa realidade a todos, a grande maioria, porque a tecnologia, tudo que está evoluindo dentro desse meio está evoluindo para nós, está melhorando para nós, sim, só que não chega a todos, porque é um custo caro, é um valor elevado, então nem todo mundo consegue ter esse acesso a essas tecnologias. Então, como também melhorar e baratear essas tecnologias para que chegue a todos e todos possam ter direito, ou como instruir as pessoas que não têm condições financeiras a fazer um degrauzinho por vez, crescer um degrauzinho por vez, estudar, aprender, saber mais, conseguir um trabalho melhor, conseguir uma renda melhor, para um dia, quem sabe, chegar nessa questão. Ou usar seus direitos com editais, com as verbas públicas, através também, algumas vezes, da via judicial, não adianta, nós precisamos também saber que isso existe, e outros caminhos que chegam a dar direito a você que precisa ter esse meio de locomoção que esse senhor tem também. Porque existem muitas formas de locomoções para esporte, que é o meu meio adaptado, esporte de aventura, turismo, tem muita coisa já à disposição, mas à disposição na mão de poucos, né? Pelo valor. Então, como a gente conseguir chegar a ter acesso, mesmo não tendo as condições financeiras que outras pessoas têm, né? Então, pensar nisso e galgar e trabalhar para chegar um dia. Aí, depois que ele fez essa fala, foi feitas as fotos, ele entregou para a pessoa que ficou representando a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura o manual dos direitos da pessoa com deficiência, já que a prefeita em exercício e a responsável pela Câmara não sabia, então
Se era por falta de informação que precisava ser feito, ele entregou para o representante e disse para ele que tem que chegar até a essas pessoas para elas começarem a pôr em prática o que ainda não está funcionando, né? Aí teve a parada para o almoço, eu não consegui ficar porque tinha outras demandas e tudo mais, e à tarde o que foi falado foi o debate e apreciação dos eixos, né? Que eram 5 eixos, cada pessoa que ia na conferência podia escolher um eixo para estar junto. Aí eles... aí da 1h15 até as 3 teve, eu estou olhando minha colinha aqui, o debate de cada eixo dos grupos, né? Para ver o que precisava melhorar, o que já estava bom, o que precisa para os próximos 2 anos ou para mais tempo, né? Que tem o plano diretor das cidades, que precisa ser incluído no plano diretor das cidades essas questões também. E aí teve intervalo para o café e depois foi apresentado o relatório dos eixos e as moções e também a apresentação do relatório da 5ª Conferência da Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E como entre as pessoas que estavam lá, não só esse que representou essas 2 autoridades, a Coordenadoria de Acessibilidade, foi levada para a Prefeitura essas indagações, essas necessidades, esses direitos, e vamos ver. Era muito interessante porque tinham pessoas com muito conhecimento lá naquele dia, ou com pessoas com muita necessidade. Então, se unisse quem entende com quem tem a necessidade e chegasse num consenso, que eu acho que chegaram sim, como não fiquei tarde, mas estou falando pelo que eu conheço as pessoas que estavam lá, levando esse parecer para quem tem que ser levada nas vias municipal, estadual, federal, e pôr em prática. E eu sei que não dá para pôr em prática tudo de uma vez, mas como já podia estar muito melhor do que está, não é mais desculpa, mas se fizerem parte do que for exigido ali, foi pedido ali, já está de bom tamanho, já está indo muito bem o que a gente precisa e vai melhorando. E aí tem que ser uma escala que vai para todas as cidades, para o mundo, que vai dentro das escolas, que tem que ter a desconstrução dos adultos sobre o que é uma pessoa com deficiência, do preconceito, do capacitismo, do vitimismo. Isso que eu falei, pessoal, não é um demérito você ser uma pessoa humilde, mas se você quer mudar esse padrão, só está na sua mão. Tem a questão política, tem as vias públicas, é trabalhoso, é cansativo, não é nada legal. Talvez eu não tenha, eu passei por muitas dificuldades, mas talvez não passei por uma situação de passar tanta necessidade, mas é possível mudar, porque algumas coisas, no meu parecer e na minha vida, eu mudei porque eu tive vontade de ir atrás. E tive pai e mãe que me orientaram, e depois fui aí, quando pai e mãe não podiam me dar todas as respostas, porque nós não temos todas as respostas, eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar para isso. E é assim que a gente vai construindo, um pouquinho por vez, vai crescendo, vai abrindo portas, vai a virada de chave, e sim, podemos melhorar o nosso patamar de vida também, sim, com certeza. Todos têm direito, todos podem. E sobre a conferência, era isso que eu queria falar para vocês, que aconteceu essa semana. No próximo programa, eu vou falar para vocês do Mississippi Delta Blues, que também aconteceu, e aí eu vou falar para vocês o que eu fui assistir, o que eu vou assistir, e como eu percebi o evento em relação também às pessoas com deficiência, também em relação à diversidade, e continuamos nessa batalha. Boa semana e fiquem bem. Roberta, ascolta.